tudo bem? Eu sou a Carla Cavenagem, sou psicóloga e hoje estou aqui para conversarmos um pouco sobre a ansiedade. E vamos começar falando um pouco sobre se a ansiedade é algo bom ou ruim para a nossa vida. A ansiedade, ela pode ser algo positivo. E como é que ela vai se demonstrar, positivamente na nossa vida? Quando a gente consegue ficar, por exemplo, na expectativa da apresentação de um trabalho, e aí a gente se prepara para esse trabalho por estarmos ansiosos, aumentando o rendimento que vai ser apresentado ali naquela entrega, porque a gente se preparou devido a essa ansiedade. Ou mesmo quando a gente está aprendendo algo novo e por aquilo gerar ansiedade, a gente se dedica mais, a gente se concentra, se foca e aí com isso a gente consegue melhorar o nosso desempenho. Então, existem situações sim em que a ansiedade pode ser positiva, pode agregar algo em nossa vida. Por outro lado, existem manifestações da ansiedade que podem ser disfuncionais, ou seja, elas vão nos atrapalhar. Em que situações que elas podem nos gerar isso, esses prejuízos? Quando essa ansiedade passa a ser paralisante, quando ela começa a nos impedir de viver a nossa vida de formas como a gente gostaria ou mesmo conseguia anteriormente. E para a gente entender um pouco mais sobre a ansiedade, hoje eu vou trazer alguns sintomas comumente apresentados por aqueles que sofrem com ela, né? Então, pensando no nosso corpo físico, como que a ansiedade costuma se manifestar? Ela se manifesta através do coração acelerado diante de alguma situação que está nos gerando estresse, medo, tensão. Ela vai afetar a forma como a gente transpira, então a gente vai transpirar mais, vai ter mais suor ali presente no corpo. Pode gerar uma sensação de tontura, de falta de ar e a gente começa a sentir também muitas vezes os nossos músculos tensos. Esses são alguns exemplos de sintomas físicos que caracterizam um quadro ansioso por alguém que esteja sofrendo com ele. E o que alimenta esses sintomas? O que desperta esses sintomas? Muitas vezes eles vão estar conectados com questões que nós estamos pensando naquele momento. Então, a gente se vê diante de uma situação e entende que a gente está diante de um perigo. E aí, além de identificar aquilo como um perigo, a gente considera aquilo um perigo muito elevado, né? A gente considera que está num grande risco iminente. Dessa forma, o nosso corpo se prepara como se ele fosse encarar uma situação em que ele precisa fugir ou lutar, né? Então, esse pensamento vai gerar esse reflexo no nosso corpo, trazendo esses sintomas físicos. O que mais que pode gerar esse despertar da ansiedade no nosso corpo? Nós nos percebermos diante de alguma situação como incapazes de enfrentar essa situação ou mesmo como se não tivéssemos ajuda suficiente para lidar com aquilo. Então, isso pode acontecer, por exemplo, diante de uma situação de convívio social. Eu posso me considerar inapto, posso considerar que eu não tenho condição de interagir socialmente de uma forma que vai ser bem vista, apropriada, e isso me gerar uma ansiedade, né? E aí dessa forma, me sentindo incapaz, eu começo a sentir sintomas ansiosos também no meu corpo, além desses pensamentos que vão estar ali presentes, me fazendo sentir mal, sentir inabilitado para lidar com essa situação. Um outro tipo de pensamento que costuma aparecer são as famosas preocupações, que faz com que a gente fique incansavelmente mapeando cenários, situações, imaginando tudo aquilo que pode dar errado. Então eu começo a pensar se eu vou conseguir chegar no horário em um determinado local.
Eu me planejo, eu vou sair mais cedo, eu já fiz todo um cronograma para que as coisas se correrem dentro desse cronograma para que eu consiga chegar no horário previsto. Mas eu começo a me perguntar, mas e se tiver um acidente nesse meio do caminho? Mas e se meu carro não pegar no horário que eu estiver saindo? Mas e se meu filho precisar de mim nesse mesmo horário e eu tiver que ajudá-lo e não conseguir cumprir o cronograma previsto? E aí esse monte de e se's passam a me ocupar e me gerar essa sensação de ansiedade. Esse foi um exemplo, mas para aqueles que são sempre muito preocupados, essa quantidade de e se's vai se aplicando para uma série de situações e contextos da própria vida. E esses pensamentos e esses sintomas físicos costumam impactar na forma como a gente se relaciona com essas situações. E o que é muito comum para aqueles que são ansiosos? Devido ao desconforto, ao incômodo gerado pela ansiedade, eles passam a evitar essas situações que são estressantes para eles. Então, por exemplo, deixar de frequentar festas se eu entender que eu não consigo me relacionar e interagir adequadamente enquanto estou naquele ambiente. Então, eu evito, não vou, nego os convites que me forem feitos. Ou então, eu estou diante de uma situação que me despertou uma ansiedade e aí daquela situação eu percebi que estou começando a ficar ansioso, pego e vou embora para casa. E me retiro do ambiente quando eu percebo que a ansiedade está se manifestando. Um outro comportamento muito comum é investir no perfeccionismo, em querer saber tudo, em se preparar demais. Por quê? Porque dessa forma é como se eu estivesse controlando a situação para que eu não fique exposto às minhas preocupações, ao meu medo de errar, ao meu medo de não saber o que falar. E aí dessa forma, com esse excesso de cuidados, é como se eu estivesse tentando evitar a exposição àquela situação que me gera ansiedade. Tentando então, através disso, controlar os acontecimentos. Algo que a gente sabe que não é possível, né? Então, essas são algumas das características para aqueles que sofrem com a ansiedade, né? Quando ela se apresenta de uma forma disfuncional na vida da pessoa. E futuramente a gente vai discutir um pouco mais sobre como lidar então com esses sintomas, com esses comportamentos, pensamentos, como é que a gente pode se ajudar quando a gente se vê diante dessa situação. Quero agradecer vocês por terem me acompanhado até aqui. Espero vocês em um próximo tema. E se vocês entenderem que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas, compartilhem, curtam esse vídeo e fiquem à vontade para sugerir temas futuros também nos comentários. Muito obrigada e até mais!